Olá, meu nome é Maria Eduarda e meu grupo é composto por Marcos Vinícius e Georgia Karim. Somos alunos de computação numérica da turma 1A do professor Marcelo Nogueira. Iremos apresentar hoje um experimento que calcula as raízes de uma parábola. O experimento visa encontrar a equação que modela o movimento parabólico da bola e, a partir da equação, aplicar técnicas de raízes para estimar a velocidade inicial que o objeto sai da mão do arremessador. Bom, para alcançar o objetivo esperado, gravamos uma bolinha de plástico sendo arremessada para assim simular o gráfico de uma parábola. E a partir desse vídeo, pegamos 4 takes que serviram para a realização de todos os cálculos. Essa imagem aqui contém os 4 quadros combinados e com todos os frames conseguimos coletar os dados. Depois, convertemos o y e também colocamos o x referente à distância do ponto x aleatório ao ponto x final. Bom, aqui temos algumas funções importantes que criamos para o bom funcionamento do nosso experimento. Já aqui nessa tabela, colocamos os dados de cada um dos 4 frames, dados esses que são as coordenadas x e y em pixel, o tempo em milissegundos e o x deslocado em pixel. A partir desse ponto do algoritmo, depois de tivermos feito todas as conversões necessárias de metros por segundo e de conversão de y, nós começamos a fazer o ângulo. Nós utilizamos o ponto do take 1 e 2 e tiramos o arco tangente desses dois pontos para saber nosso θ, que é mostrado nesse algoritmo aqui, nessa parte do algoritmo. E então descobrimos que o nosso ângulo θ é esse númerozinho aqui. Após convertermos o x e o y para metros, nós começamos a determinar o intervalo contendo a velocidade raiz da equação. E colocamos os pontos de 2,569 a 2,571, que equivalem a 5.000 e 7.000 em pixels. E plotamos esse seguinte gráfico. Para os algoritmos, elaboramos uma função para cada método de forma que elas possam ser aplicadas para qualquer função onde o primeiro argumento seja analisado para a raiz, um espaço para passar parâmetros para a função analisada através dos argumentos-chave arbitrários func-args. Predefinimos um máximo de iterações de 100 e a precisão com um valor constante prec de 10 elevado a menos 6 declarado ainda na entrada de dados. As funções retornam uma tupla com o resultado obtido e uma string identificando como ele foi obtido. Para o método da secante, implementou-se um try-except por conta de um erro que falarei na comparação, e para o método de Newton introduzimos um argumento obrigatório para a função derivada, que deve ser elaborada com os mesmos argumentos da função analisada. Para a comparação, usamos o ponto v0 igual a 1 metro por segundo para o método de Newton e os pontos 1 metro por segundo e 10 metros por segundo para os intervalos da abscissão e falsa posição e para o método da secante. Executando os métodos, obtemos para a abscissão o valor de 2,570117 metros por segundo, satisfatório para a nossa precisão em 23 interações. Para a falsa posição, obtemos o valor de 2,570120 metros por segundo, satisfatório à precisão em 61 interações. Para o método da secante, chegamos a um erro ainda na sexta interação, e para o método de Newton, obtemos o valor de 2,570116 metros por segundo, satisfatório à precisão em 22 iterações. A respeito do número de iterações, deve-se notar antes que o ponto utilizado para o método de Newton, 1 metro por segundo, é bem mais próximo da raiz que o ponto 10 metros por segundo que é usado nos demais métodos, dando vantagem ao método de Newton e prejudicando especialmente o método da secante, que não é garantido de convergir e alcançou uma divisão por zero para a diferença entre os dois últimos valores de x aplicados na função na sexta interação. Por fim, fizemos o plot do gráfico e usamos a função dada no PDF e aplicamos para os dados que tínhamos achado. Aqui está o nosso plot. Aqui é a parte da imagem que usamos para adequar ela ao plot, o lean space do ponto inicial de x ao final. Aqui são as chamadas das funções para os métodos numéricos. O primeiro aqui é bissecção, o segundo falsa posição, o terceiro secante e o quarto Newton. E por fim aqui o
a função aqui em relação ao V0 experimental, que calculamos aqui nessa célula, sendo esse resultado aqui. Aqui foi a declaração dos plots e aqui ficou o nosso gráfico. A partir do nosso gráfico, é possível notar que a função com a velocidade inicial experimental se aproxima bastante da função a partir dos métodos numéricos, com exceção da secante. Com isso, a gente pode concluir que a velocidade experimental se aproxima bastante do movimento real da parábola. O nosso grupo agradece ao professor pela escolha do tema e a você, caro telespectador, que nos assistiu até agora. Obrigado e tchau, tchau!